Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, nesse vídeo eu não estarei aqui para poder ofender essas pessoas, né? Mas vou mostrar que espalha muita desinformação por aí, também por conta da ignorância ou talvez mesmo desonestidade por parte deles, né? É para vocês ficarem ligados, porque, enfim, hoje os caras se denominam ex-ateus, que são o Alexandre Moraes, o Rivanildo Menezes, que é sempre o nome desse cara aqui, e terminando com o que eu acho mais pior, que é o Vinícius César. Eles já foram ateus, já estiveram aqui também no meio da galera ateia e tudo mais, né? E hoje têm se achado os tais paladinos do ceticismo, até porque, tirando o Rivanildo Menezes, né? Tanto o Vinícius César como o Alexandre Moraes se acham os paladinos do ceticismo, né? Os livres pensadores, mas no final da conta é só tudo ignorância, e vocês vão entender como. Bom, então eu estarei mostrando aqui alguns pontos, né, e separar isso para cada uma dessas figuras, começando do menos pior ao mais pior, para vocês entenderem do porquê que eles espalham tanta desinformação e do porquê que acaba tendo também um toque de desonestidade por aí, né? Além da ignorância que vem da parte deles. Então vamos lá. Os pontos são analfabetismo funcional, como espalham desinformação, ignorância, falta de grana também está envolvido, principalmente com o Rivanildo Menezes, desonestidade intelectual, no caso, e o último questionamento é se eles realmente foram ateus, né, para começar. Então estarei começando aqui com Alexandre Moraes. Tipo, repetindo, eu não tenho nada contra essas pessoas, né? Só estou vos mostrando como eles falam de desinformação e como também tem ignorância atrelada no lado deles. Começando aqui, como eu vos disse, com analfabetismo funcional. Será que Alexandre é analfabeto funcional? Eu penso que sim, porque ele está gerando toda uma treta lá no canal dele, né? Que bom que não está se espalhando tanto assim, né? Não tem tanta relevância, mas é bom sempre estarmos alerta. Ele tem espalhado uma desinformação com base no analfabetismo funcional, que é confundir a etimologia de uma palavra com a definição de uma palavra. Tipo, o cara não sabe distinguir a etimologia de uma palavra, a origem de uma palavra, como ela se construiu, qual era o contexto, com a definição dessa palavra. Definições de palavras podem sofrer mudanças ou até mesmo adaptações, e isso torna as palavras completamente diferentes da etimologia. O cara fez todo um alarde aí, não se denomina mais até hoje em dia, porque não sabe diferenciar a etimologia e a definição da palavra ateu, simplesmente por causa disso. Então, penso que ele, sim, é um analfabeto funcional. Analfabetismo funcional não é chamar outra pessoa de burra. Analfabeto funcional é aquele que sabe ler, entende? É uma pessoa que sabe ler, é alfabetizada, só que tem certas dificuldades em interpretar aquilo que lê. O outro ponto é, será que ele espalha desinformação? Sim, ele está espalhando desinformação, porque tem feito uma cadeia de vídeos onde está tentando de alguma forma esculachar os ateus, dizendo que ateus são negacionistas. Uma outra coisa que demonstra mais que ele é analfabeto funcional. Não sabe distinguir negação de negacionismo. Tem uma diferença aí, galera. O que é negação? O ateu nega a existência de divindade sobrenatural, deuses? Sim, ele nega, mas com um motivo. Qual é o motivo da sua negação? Não negacionismo, negação. É que os religiosos falham em poderem apresentar as provas ou evidências fortes daquilo que eles afirmam com relação à divindade sobrenatural e deuses. Com base nisso, o ateu simplesmente nega a existência desses deuses aí. O que é negacionismo? Seria negacionismo dos ateus se deuses, divindade sobrenatural realmente existisse e se os crentes pudessem de forma assim bem simples comprovar isso. E se um ateu estivesse num estado de não aceitação desse tipo de coisas, com um monte de provas, aí sim seria negacionismo. E nem isso o camarada sabe distinguir. Está fazendo uma salada aí mista com um monte de coisas nada a ver e por aí vai, né? O outro ponto é o quê? Ignorância. A ignorância, sim, está atrelada a esse camarada porque, por causa dessas coisas que eu falei antes. O cara não sabe distinguir etimologia de definição, por isso é que fez toda uma confusão com a palavra ateu, e hoje não se denomina mais ateu por causa disso. O cara confunde a negação com o negacionismo. Isso acaba sendo também ignorância. Por que ignorância? Porque hoje tem a internet, tem informações por aí que ele pode pesquisar, ler à vontade sobre esses assuntos, né? Mas ou o cara não lê, ou o cara lê e não entende porra nenhuma, né? Daí a ignorância está atrelada também ao seu analfabetismo funcional. Lembrando mais uma vez que não é pelo fato de eu estar a chamar ela assim que eu estou ofendendo a pessoa, entendem? São coisas completamente diferentes. Outro ponto, falta de grana. Eu não penso que seja falta de grana para ele estar fazendo todo esse circo aí, né? De ficar esculachando os ateus, falando que ateus são negacionistas e por aí vai. Não acho que é falta de grana. Desonestidade intelectual. Sim, também está envolvido um pouco de desonestidade intelectual por parte dele, porque, salvo engano, já vi algumas lives onde alguns ateus foram rebater essa ideia dele que não faz o mínimo sentido, isso que ele elaborou sobre os ateus, sobre a palavra ateu em si, e já foi refutado. Só que ele está trazendo algumas definições limitadas,
fazendo uma interpretação nada a ver em cima, em lives e tudo mais, né, da definição do que é ser ateu e por aí vai. E aí está sendo um desonesto intelectual. Agora, para terminar, será que ele realmente foi um ateu? Penso eu que sim, ele pode ter sido sim um ateu mesmo, de verdade, entende? Hoje ele se denomina livre pensador, alguma coisa assim, né? Já vi uma meia dúzia de pessoas falando isso também por aí, mas enfim. Penso eu que ele deve ter sido sim um ateu, né? Porque se ele falou que é ateu, só tenho que me basear na palavra dele. Embora hajam coisas que evidenciem que talvez ele não entendeu lá muito bem o que é ser ateu. Mas enfim, cada um tem a sua vida, se a pessoa se denomina X, ele que seja o X que ele denominou ser, entenderam? Só que aí entram uns detalhes interessantes. Quando eu conheci esse tal de Alexandre Moraes, ele era preterista na época. Inclusive foi numa época que eu estava na fase de transição de ser crente para agnóstico, né? E de agnóstico para ateu. Conheci ele lá, e ele era preterista, entrava em debates e por aí vai. De uma hora para outra, foi muito rápido, o cara se tornou ateu. Inclusive fez uma tatuagem no pescoço, né, com o símbolo do ateísmo e por aí vai. E também começou a entrar em debates, abriu um canal aí para poder abordar sobre esse assunto e por aí vai. Para mim isso tudo foi muito rápido, foi muito rápido mesmo. Em outras palavras, eu vejo que o camarada é emocionado, né? Foi se envolvendo em coisas tão rápidas, sem ter parado um pouco para pesquisar a respeito do assunto, de como é ser ateu, o que é ser um ateu, como as divindades, como os crentes falham provar divindades e por aí vai. Tanto que uma vez ele debateu com um tal de Alexandre Galvão, um cara fraco, fraquíssimo mesmo, que já refutei ele de forma simples, ele e mais os amigos dele de forma simples no canal deles. Inclusive tiveram que fazer cortes da minha participação para dar a parecer que eu estava falando outra coisa. Mas aqui no canal vocês podem encontrar na íntegra a minha participação. Tipo, o Alexandre Galvão, que é um cara bem fraco, que é cristão, cara, alugou um apartamento na mente dele no dia que tiveram um debate. Tipo, perder para Alexandre de Galvão, acaba sendo meio que uma ofensa, né? Mas enfim, cada um é cada um. Tá, agora eu vou falar do Rivanildo Menezes, né? E trazendo também esses pontos que usei para poder descrever sobre o que está acontecendo com o ex-ateu Alexandre de Moraes né? E o tal do Vinícius. Rivanildo Menezes, o que é que acontece? O Rivanildo é analfabeto funcional? Não, penso eu que não. Ele espalha desinformação atualmente, já que ele virou pastor. Sim, ele espalha desinformação. Fala um monte de besteira e mentira por aí com relação a esses ateus. Porque quando ele era ateu, no conteúdo dele, ele refutava muito bem o que os crentes fazem, entendem? Mas enfim, hoje virou pastor, é ex-ateu. Parece que a justificativa que ele usou para virar crente de novo é essa tal da aposta de Pascal. E se Deus existir? Pô, se Deus existir, então eu como ateu vou me ferrar. Melhor acreditar. Que coisa muito infantil, muito estúpida, né? Mas enfim, dizem que foi o motivo dele de voltar a ser pastor. Tá, será que ele é um ignorante? Também penso que não é um ignorante, não. Porque quando eu acompanhava um pouco os conteúdos dele, dava para ver que ele pesquisava, correr atrás de informações para poder expor a mentira por trás da religião, né? Será que é falta de grana? Sim, penso que é falta de grana. Sabem por quê? Porque o cara voltou a ser pastor. Ser ateu não é fácil num país como o Brasil. Se você é ateu, você não vai conseguir arrecadar muita grana com facilidade, de alguma forma tentando enganar as pessoas com ateísmo, algo assim do gênero, entendem? Então, o cara virou pastor. E pastor, geralmente, se ele conseguir ter uma boa comunidade que está lá para apoiar ele com dízimos e doações, consegue ter uma vida boa e se sustentar, né? Quando atinge níveis estratosféricos, acaba sendo uma igreja muito grande, como por exemplo a Universal, Mundial, onde rolam milhões e milhões de reais por aí, entendem? Mas no caso dele virou pastor, acredito que deve ter sido para melhorar um pouco também as condições de vida, né? Só estou supondo isso daqui. Não é que esteja afirmando concretamente, mas enfim. E para finalizar, será que ele realmente foi ateu? Também não posso julgar isso. Se ele disse que foi ateu, então só tenho que basear na palavra dele. Então ele foi ateu. Embora tudo indique que o cara não foi lá nada muito bem também ateu, né? Mas é uma questão a se pensar. O que eu penso a respeito do Rivanildo Menezes é que ele realmente foi ateu. Eu penso isso, que ele realmente foi ateu, só que, pô, a vida apertou um pouco e o cara teve que voltar a ser crente. Porque nada justifica você virar ateu, ficar batendo em cima de questões, por exemplo, da Bíblia, que mostram um monte de incoerências, como, por exemplo, Deus, que é o Jesus queridinho, né? Todo-Poderoso, mandar matar recém-nascidos. Tipo, a gente consegue ver isso na Bíblia, numa passagem aí que está em 1 de Samuel, e mandar matar também crianças de outros povos, né? A gente vê em outras passagens e por aí vai. Nada justifica o cara virar ateu. Bater nesse tipo de coisas, esculachar essa ideia de um Deus amoroso, mostrando que ele é um Deus horroroso, né? Algo que acaba gerando uma contradição aí. Esculachar isso e depois voltar a acreditar nisso, sabe? Nada justifica isso. Então eu penso que ele só está correndo mesmo atrás de grana, né? Apertou um pouco. Para finalizar, vou falar sobre o pior dos piores, o Vinícius César.
Cara, esse cara é um conspiracionista do caraças, meu. Então vamos lá. Vinícius César. É analfabeto funcional? Sim. O Vinícius César tem dificuldades em interpretar certas coisas. Ele faz o mesmo malabarismo que fez agora o Alexandre Moraes, que é não saber a diferença entre a etimologia de uma palavra e a definição. Também faz um monte de malabarismo com relação à palavra ateu. Confunde negacionismo com negação também. Pô, eu não duvido que o cara, se ler artigos científicos, vai entender alguma coisa. Porque ele é um cara bem anticientífico, né? Não é à toa que na época lá das vacinas estava fazendo um monte de discurso contra as vacinas e por aí vai. Trazendo aquele monte de conspiração que a gente já está acostumado, né? De que eles querem nos controlar, querem nos envenenar, querem reduzir a população drasticamente. Eles quem? Os poderosos. Entendem? E por aí vai. Isso é coisa de criança, é coisa de Illuminati que já ficou lá no passado e o cara ainda fica trazendo isso daí. Enfim. Um outro ponto aqui. Ele espalha desinformação bastante. Ele espalha um monte de desinformação quando ele traz esses assuntos de conspiração. Fica flertando com a ideia de terra plana e por aí vai. E se acha o cético, né? Não entende muito bem como é que funciona a ciência, a metodologia científica. Pô, é triste. O cara espalha muita desinformação por causa disso. Inclusive na política também, né? Talvez uma das coisas que fez ele sair foi a frustração política, de saber que existe muita galera da esquerda no meio dos ateus, né? E ele, como é mais de um outro extremo, que seria da direita, talvez esse é um dos motivos também que levou ele para esse tipo de frustração, né? Não estou dizendo que é um padrão, mas no caso dele em particular, penso que seja isso. Até porque fez um monte de conteúdos aí que eram sobre política no período das eleições e por aí vai, né? Enfim. Outro ponto é a ignorância. Sim, ele é completamente ignorante, porque dá para perceber claramente que ele não tem o mínimo do conhecimento, mas o mínimo dos básicos do conhecimento em ciência, né? Daí cria toda uma conspiração com base nessa sua ignorância para, de alguma forma, tentar desmerecer uma questão que seria o quê? O formato da Terra, vacinas e por aí vai, né? Também fica flertando com essas ideias de que os poderosos controlam o meio ambiente, o clima, né? Eles são eles quem determinam quando vai chover, quando não vai chover, com máquinas especiais e por aí vai. Então, esse tipo de coisa idiota. É, o cara é ignorante mesmo por causa disso. Por outro lado, é o quê? Falta de grana, né? Será que ele se denomina ex-ateu? Por falta de grana? Penso eu que não, né? O cara deve se virar aí na vida dele bem. Até porque eu penso só que geralmente quem se denomina ex-ateu por falta de grana acaba virando pastor novamente, né? Ou volta a ser um membro da igreja que acaba tendo um salário aí, entendem? Então imagino que não deve ser o motivo dele. O cara mesmo é só um ignorante, analfabeto funcional e por aí vai. Desonestidade intelectual, sim, também está envolvido, porque o inteligente ele é. Ou seja, os três que eu citei aqui são inteligentes, né? E de alguma forma eles precisam praticar um pouco de desonestidade intelectual, que é para não ruir toda aquela construção ideológica que eles fizeram para tentar bater em cima dos ateus, né? Até porque hoje eles se denominam ex-ateus, se achando os melhores que estão acima, os mais céticos. Os caras confundem negacionismo com ceticismo. Eles são negacionistas e acham que estão sendo céticos. Enfim, né? Agora, será que, para finalizar aqui, será que ele realmente foi ateu? Também não posso julgar isso, né? Se ele foi ateu, só vou depender mesmo da palavra dele. Então, se ele foi ateu, é porque realmente foi ateu. Essa é a questão. Mas também há coisas que indicam que o cara não foi lá nada muito bem ateu, né? Porque há indícios disso daí. Mas a gente só tem que se basear na palavra. Infelizmente é assim. Não há nenhum equipamento que a gente possa usar que nos dê uma garantia com boa eficiência de que uma pessoa foi realmente ateia ou não, entendem? Mas é basicamente isso. Para contextualizar de novo, o objetivo aqui não é falar mal das pessoas, no sentido de querer atacar, desmerecer, criar envenenamento do poço. Mas é apenas uma coisa que eu tenho constatado. Não somente eu, como outras pessoas do meu também já constataram, né? Eu não vos recomendaria a verem o conteúdo do Vinícius César, o que ele faz. Até porque ele já teve vários canais bloqueados, porque ele fala um monte de merda. Fala um monte de coisas conspiratórias, inverdades, sem trazer fontes ou alguma coisa do gênero, né? Não é à toa que já bloquearam vários canais deles, apagaram mesmo, do YouTube. Mas se vocês forem acompanhar um pouquinho lá do que ele faz só por causa da curiosidade, para terem certeza se eu realmente estou mentindo ou falando verdade sobre ele, quem no mínimo é inteligente, consegue separar as coisas, uma pessoa alfabetizada que consegue interpretar as coisas, vai chegar lá e vai perceber que o cara fala um monte de besteira, coisas desconexas que não fazem o mínimo sentido. Mas eu penso que isso acontece porque ele flerta muito com essas ideias da conspiração. A conspiração é que nem a falácia do Deus das lacunas que os crentes fazem. Onde a humanidade ainda não conseguiu ter uma resposta concreta a respeito de um assunto e faz especulações, mesmo que tenha um respaldo científico, o cara se aproveita dessa lacuna para enfiar lá conspiração. É basicamente isso. E para finalizar tudo, é como eu disse, né?
Eles são negacionistas que se acham céticos. Ceticismo não é ficar questionando tudo, inclusive coisas que já têm comprovação. Eles fazem isso, questionam coisas que já têm comprovação. E eles vão lá e tentam bater em cima, daí viram negacionistas. E o pior de todos, como eu vos disse, é o Vinícius. Negacionista da ciência, negacionista de questões que envolvem inclusive a religião ou a não religião, não sabe entender o que é ser ateu e por aí vai. Daí ficam fazendo todo esse circo aí e acabam desinformando muitas pessoas que acompanham os conteúdos deles. Eles trazem desinformação. E infelizmente essas pessoas que acompanham também, que se dizem ser livres pensadores, não correm atrás das fontes ou das informações que eles espalham por aí, para terem a certeza se realmente estão falando algo que faz o mínimo sentido. Daí também vira um clube de seguidores negacionistas de outros negacionistas. Eu aqui já falei algumas vezes, galera, vocês podem estar me ouvindo, mas também tem que correr atrás da informação, não podem se limitar só naquilo que eu falo, naquilo que outro colega até fala e por aí vai, entendem? É bom correr atrás da informação e assim gerar debate para podermos entrar num campo que pelo menos possamos estar correndo atrás daquilo que é mais verdadeiro, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Quero agradecer também aqui aos membros do canal que têm ajudado bastante no trabalho que vão fazendo por aqui. Inclusive estou devendo vídeo para membros, né? Andam bem parados os vídeos. E se bem que são vídeos que eu tenho que estudar mais, elaborar direito, tenho que botar fonte, por isso é que está bem paradinho aí, né? Mas prometo que já estarão vindo por aí mesmo, vídeo para os membros. Claro que também vai estar disponível para quem não é membro, só que terá uma exclusividade depois de um tempo para os membros, né? Agradecer também a galera que entra aqui nas lives que faço, que curte, que compartilha, que dá super chat, porque isso tudo ajuda o canal a cada vez mais ir para frente, conseguir ter mais inscritos e por aí vai, né? Não esqueçam também de se inscrever, ativar o sininho, toda essa parada aí, porque isso também ajuda no engajamento. E a gente se vê numa outra ocasião, espero que fiquem todos em paz. Um grande beijo, tchau, tchau e até mais.